Olá meus amigos, minhas amigas, hoje nós iremos atender a várias solicitações que foram feitas por inscritos no canal, no sentido de mostrar como usar os multímetros em eletricidade. Você vai perceber que usando esse equipamento corretamente, não tem absolutamente nenhuma dificuldade no manuseio dessa ferramenta. Esse vídeo vai ser curtinho, mas eu espero que atenda à expectativa dos solicitantes. Vamos lá. Existem dois tipos de multímetros: os multímetros analógicos e os multímetros digitais. Apesar de serem mais modernos, os multímetros digitais não substituem em 100% os multímetros analógicos. Os eletricistas de automóvel, por exemplo, preferem os analógicos. Mas hoje nós iremos direcionar nossas explicações apenas para o multímetro digital. E vamos começar mostrando o equipamento na sua forma real. Vemos aqui a posição desligado, que é como você deve manter o multímetro quando ele não está sendo utilizado. Aqui as escalas de medição de corrente, as escalas de medição de tensão contínua e a escala de medição de tensão alternada, as escalas de medição de resistência, a chave seletora, que é quem vai selecionar a escala que você vai utilizar, e aqui as entradas onde você vai inserir os plugs das pontas de prova. Observe essas três funcionalidades do multímetro no destaque. Nós não vamos entrar em detalhes porque elas estão mais ligadas à eletrônica. Usando essa escala, posicionando o transistor aqui, nós medimos ganhos de transistores NPN e PNP. E aqui nós medimos ondas quadradas. Basicamente, as funcionalidades mais usadas em elétrica são as escalas de medição de tensão alternada e tensão contínua, as escalas de medição de corrente contínua, as escalas de medição de resistência e a função de teste de diodo, onde também nós iremos medir a continuidade elétrica de condutores e circuitos. Agora vamos por partes. Aqui você vê a carcaça, onde são montadas as demais partes do instrumento. Essa é a chave seletora. É com ela que você vai selecionar a escala da grandeza que você vai medir. Observe que ela está na posição desligado. O seu instrumento ele é alimentado por uma bateria, como essa que você vê aí, e mantê-lo ligado vai descarregando aos poucos essa bateria. Mantendo o instrumento desligado quando fora de uso, essa bateria vai durar bastante tempo. Aqui você tem um display de LCD, onde você vai ler suas medições. Agora vamos ver as escalas de medições e depois veremos como usá-las. Primeiro, a escala de tensão alternada. Observe aqui o símbolo da senoide. Na sequência, a escala de tensão contínua. Esse símbolo que você vê aqui é um símbolo internacional que significa tensão contínua ou corrente contínua. Agora vamos para a escala de medição de corrente. É uma escala que é mais utilizada quando o multímetro é um alicate amperímetro. Nesse tipo de multímetro que nós vamos mostrar, ela está disponível, mas é muito limitada tanto em capacidade como no tempo limite que nós conseguimos medir sem danificar o aparelho. Aqui nós temos a escala de resistência, que, como o próprio nome já diz, é usada para medição de resistência elétrica. E por fim, temos a escala de análise de diodos, que também é usada para nós fazermos os testes de continuidade em condutores e circuitos elétricos.
para termos acesso a essas funcionalidades do multímetro, temos aqui as entradas aonde serão inseridas as pontas de prova. A primeira é exclusivamente para medição de corrente. Na segunda entrada, você vê aqui a indicação de tensão, simbolizada pela letra V, a indicação de resistência, simbolizada pela letra grega ômega, e a corrente, simbolizada pela letra A. Isso quer dizer que todas essas grandezas são medidas com a ponta de prova inserida nessa entrada. A terceira entrada é o ponto comum. A ponta de prova preta será inserida nessa entrada em qualquer tipo de medição que você queira fazer. O comum é a referência de terra, é o ponto considerado como negativo do circuito. Pronto, está apresentado o multímetro. Agora nós vamos fazer algumas medidas. Vamos inserir as pontas de prova para medição de tensão. A ponta de prova preta será inserida no ponto comum, como já falei. Pronto. A ponta vermelha na outra entrada. Nessa escala de tensão contínua, podemos medir a tensão das pilhas comuns que usamos no nosso dia a dia, tensão de baterias, seja ela de celular, de equipamentos eletrônicos ou até baterias automotivas. Nos casos das pilhas e baterias pequenas, temos indicada a tensão. Então, vamos escolher uma tensão compatível e, de preferência, maior do que a tensão que iremos medir. Essas tensões indicadas em milivolts na escala são muito baixas, então nós vamos posicionar a nossa chave seletora em 20 volts para não corrermos o risco de danificar o nosso instrumento. E aí nós podemos medir a pilha, a bateria do celular e vamos medir também uma bateria automotiva. Uma dica: se você não sabe a tensão que vai ser medida, posicione a chave seletora sempre na escala de maior tensão, porque isso vai garantir que o seu equipamento não será danificado. Muito bem, vamos à segunda escala de tensão, que é a tensão alternada. Essa é a tensão que nós temos nas tomadas das nossas residências. Eu não sei a tensão dessa tomada, mas nós vamos descobrir agora com o multímetro. Vamos posicionar a nossa chave seletora em 200 volts e vamos verificar a tensão que está chegando nos terminais da tomada. Esse é o risco que corremos quando não sabemos a tensão a ser medida. O instrumento foi danificado porque a tensão medida foi 240 volts e a nossa escala estava em 200 volts. O correto seria posicionarmos a chave seletora em 750 volts e fazermos a nossa medição. Vamos lá. Pronto, agora está ok. Na escala de medição de resistências, o processo é o mesmo, mas aqui você não corre o risco de danificar o instrumento. O máximo que pode acontecer é você ajustar a precisão da sua leitura. Por exemplo, um resistor de 150 ohms medido na escala de 2K, que é a escala de 2000 ohms, daria em torno de 147 ohms. E na escala de 200 ohms, que é bem menor, essa medida será mais precisa. Será em torno de 147,7, 147,8 ohms. Já nessa escala de corrente, que não é muito usual e funciona conforme está sendo mostrado nesse desenho, se a corrente estiver acima da corrente que foi ajustada na escala, é muito provável que ocorra danos ao seu instrumento. Uma observação: eu vi algumas críticas feitas a um professor, algumas pessoas dizendo que ele estava ensinando errado, outras dizendo que não sabia nada, quando na verdade
ele estava correto ao afirmar que esse instrumento não mede corrente alternada. Isso é fato. Ele não mede corrente alternada. Ele mede tensão alternada. No que se refere à corrente contínua, ele mede tanto a tensão contínua quanto a corrente contínua, como podemos ver aqui nas escalas. Então, muito cuidado ao fazer afirmações dessa natureza. E para finalizar, meus amigos, nós vamos aprender a testar um diodo que, na verdade, tem mais ligação com a eletrônica. Mas pelo fato dessa escala ter também a função de medir a continuidade elétrica de condutores, nós vamos aprender como fazer essa medição. O diodo ele só conduz em um sentido e ele é um componente polarizado. Isso quer dizer que ele só permite a circulação de corrente em um sentido, ele é direcional. Temos aqui um diodo, o lado negativo, que nós chamamos de cátodo, e o lado positivo, que nós chamamos de anodo. Então, temos que observar a posição das pontas de prova. A ponta de prova preta, que é o comum, é o negativo. E a outra ponta, obviamente, é o positivo. Veja que a leitura só aparece no display em uma disposição das pontas de prova. Isso mostra que o diodo não conduz quando ele é inversamente polarizado. Essa função, como já disse, também permite que seja feita a verificação de continuidade de condutores e circuitos. Observe. Veja que agora o instrumento mostra a leitura e emite um bip. Isso quer dizer que o circuito ou o condutor testado não está interrompido. Agora você já tem as noções básicas ideais para manusear esse equipamento com segurança. Vale lembrar que esse é um multímetro básico e que existem multímetros mais sofisticados que podem medir, além dessas grandezas que nós acabamos de ver, temperatura, capacitância e até mesmo frequência. Então, se você quer ter mais conhecimento, busque, pesquise, certamente você vai achar muito mais informações para adicionar ao que você aprendeu aqui. Então, até a nossa próxima dica. Um abraço a todos.